Fala aí, Tironi, tudo bem? Dando aqui uma resumida nessa rodada quentíssima do Brasileirão, antes do nosso posse de bola amanhã, posse de bola no All Sports imperdível, com a presença do Mauro César, do Juca Kfouri e de nós dois, né? Hoje um pouco diferente, eu aqui no meu sofá, você no teu sofá e o Mauro César no Maracanã, tava no Maracanã. O Mauro viu em loco o massacre do Flamengo sobre o Corinthians, 4-1, baita massacre, que causou a demissão do Carille no comando do Corinthians. O Vessone já tinha dito no nosso canal, lembra, Tironi, que o Carille, depois daquele jogo com o São Paulo, aquele sincericídio nas entrevistas, aquela indisposição com a diretoria e com o elenco não duraria muito. E acho que ficou aquela relação, tipo, só dependente pelo dinheiro, eu não quero pagar a multa, você não quer pagar a multa, aí é muito frágil. O Carille sai, o Corinthians sai também do grupo de disputa da Libertadores, faltando 8 rodadas, posição perigosa. Imagine o Corinthians no ano que vem se estiver fora da Libertadores com o Palmeiras, o Santos e o São Paulo dentro. Que ano que seria para o corintiano? Então o Corinthians tem 8 rodadas. Quem assumirá o Corinthians para reverter esse quadro? Eu não sei. Só sei que o Flamengo está irresistível. O Mauro presenciou em loco mais um massacre. Mesmo sem o Gabigol, o Flamengo deitou e rolou, se impôs. Maracanã cheio, detonou e manteve os 8 pontos de distância sobre o Palmeiras, faltando 8 rodadas. Tem muita discussão, Flamengo e Palmeiras, VAR, mérito, demérito, aquela situação toda, mas o fato é que faltam 8 rodadas e o Flamengo tem 8 pontos de diferença sobre o Palmeiras. Eu não acredito que o Palmeiras tenha condição de buscar o Flamengo, mesmo que matematicamente isso seja possível. Acho que a diferença entre os dois está muito grande no campo, no desempenho. E você, Tironi, alguma perspectiva de diferença, de mudança nesse cenário? O Palmeiras ainda pode buscar o Flamengo? Fala aí, Arnaldo, fala aí, pessoal. Tomo direto da escuridão do Estúdio 1 para responder sua pergunta. Se eu acredito no Palmeiras, ainda que vá buscar o título com o Flamengo, acho difícil pelo desempenho dos dois times. O Flamengo, nesse domingo, passou por cima, passou o trator em cima do Corinthians, que era uma defesa muito forte e tudo mais, e o Flamengo não tomou conhecimento, enquanto que o Palmeiras, no sábado, sofreu ali para vencer o Ceará naquele seu 1-0 protocolar. Acho que a diferença de nível de jogo é muito grande entre um time e outro, e hoje o Flamengo atropelou mais um, né? Eu diria que o jogo de hoje do Corinthians contra o Flamengo, do Flamengo contra o Corinthians, foi como aquelas lutas de boxe em que um time, um lutador que foi campeão por muito tempo, tem um monte de cinturão e tal, ele vai pro ringue para lutar contra o adversário e é massacrado pelo adversário. Então é como se fosse o fim de um grande lutador e o nascimento e a ascensão de um outro lutador. Eu acho que é o fim desse Corinthians do Carille, tanto que o Carille foi mandado embora, e a ascensão do Flamengo, desse tipo de jogo do Flamengo. Eu acho que é o final de um jeito de jogar que funcionou bastante no Brasil nos últimos anos com o Corinthians, e o nascimento de um outro tipo de jogo com o Flamengo agora. Eu acho que foi um massacre, foi inapelável a derrota do Corinthians para o Flamengo na tarde de hoje, e aí o Carille caiu. O Flamengo vem mostrando um nível de jogo muito alto, né? Muito acima dos demais, né? Por essa diferença de 8 pontos, ela é mais do que a diferença dos pontos, é a diferença do jogo de um time e de outro. Já tinha subjugado completamente o Grêmio outro dia e hoje foi o Corinthians. Eu acho que todos os méritos que o Corinthians teve nesses últimos tempos, de defesa muito forte, de time letal e tal, hoje não chegou nem perto, né? O Corinthians foi destruído, foi amassado pelo Flamengo, que vai aí caminhando, na minha opinião, para o título. A torcida do Palmeiras ficou esperançosa depois do jogo de ontem, achou que o Corinthians pudesse dar uma enroscada no jogo desse domingo no Maracanã, mas depois do primeiro, segundo gol ali, o jogo praticamente acabou, não teve a menor chance de o Corinthians reagir. Repito, acho que foi a vitória da ascensão de um time e a derrota de um time que acabou. Acho que o Corinthians, super vencedor dos últimos muitos anos, ele acabou já, não vai ganhar nunca mais? Não é isso. Mas acho que tem que renascer um novo Corinthians para continuar sendo um time protagonista como foi nos últimos anos. E acho que a hora do protagonismo parece ser, na minha opinião, a do Flamengo. E com relação ao restante da rodada, Arnaldo, o que mais você tem para dizer? Tironi, a outra briga da rodada é a briga pela Libertadores, aquele G4. Tava muito assim, São Paulo contra Gaúchos e Corinthians.
São Paulo venceu o Chapecó, o Grêmio venceu o Grenal. Tá meio que caracterizando uma briga Grêmio e São Paulo, né? Sendo que o jogo entre os dois vai ser lá na Arena Grêmio, lá para a parte final do campeonato. Acho que o São Paulo teve a sua primeira vitória fora de casa com méritos, mas muitos méritos do São Paulo são da sua defesa, o goleiro e os dois zagueiros. O Grêmio já me parece um time mais completo, o time mais ofensivo, mais encantador. O trabalho do Renato não dá nem para comparar, o Diniz acabou de chegar no São Paulo. Eu acho que a briga pela quarta vaga, levando em consideração que o Flamengo está encaminhado, com o Palmeiras em segundo e provavelmente o Santos terceiro, a briga pela quarta vaga é fundamentalmente São Paulo e Grêmio. Não sei se você pensa diferente, se tem algum intruso para entrar aí, se o Corinthians ainda pode reagir, se o Inter pode surpreender ou se está entre São Paulo e Grêmio. Lembrando, né, Tironi, que o Flamengo, se ganhar a Libertadores, abre uma outra vaga direta aí nesse G4 que viraria G5. Mas para mim essa briga pelo quarto lugar é entre São Paulo e Grêmio. E para você? Então, Arnaldo, tô com você nessa. Eu acho que a briga vai ser entre São Paulo e Grêmio e acho que o Grêmio leva vantagem nessa. Tem um time mais pronto. Eu acho que o massacre sofrido contra o Flamengo mexeu em alguma coisa no Grêmio. E aí o time passou a buscar essa vaga no G4 de maneira obcecada. E nesse domingo ganhou com absoluta autoridade também do Internacional. Foi muito melhor. Um clássico local é sempre difícil. E o Grêmio se impôs e venceu o jogo. Tem VAR nesse jogo. Teve uma decisão estranha do VAR, polêmica. Pode ter certa, pode ter sido errada, mas é discutível o que aconteceu ali, a expulsão do Lomba. E a gente vai conversar sobre isso também no Posse de Bola nessa segunda-feira, comigo, com o Arnaldo, com o Juca e com o Mauro. O embate Juca e Mauro promete. Não percam, portanto, amanhã no YouTube do UOL, a gravação do podcast Posse de Bola às 9 da manhã, ao vivo. Depois fica lá para você ver a hora que você quiser. Mas eu acho que sim, que é Grêmio e São Paulo estão nessa disputa. O São Paulo se recuperou daquele vexame ridículo que deu contra o Flamengo, contra o Palmeiras no meio da semana. Venceu a Chapecoense e até uma vitória interessante, mas concordo com você, por causa dos zagueiros e da defesa do São Paulo, que foram muito bem mais uma vez. E vamos combinar que ganhar da Chapecoense, que está quase rebaixada, não apaga o que foi o jogo do São Paulo contra o Palmeiras no meio da semana. Então é uma no cravo, uma na ferradura no São Paulo, no caso do São Paulo. Dessa vez acertou, foi bem. Precisa manter esse momento para brigar com o Grêmio. Lembrando, como você disse, que tem um confronto com o Grêmio no estádio do Grêmio ainda para o São Paulo. Então não vai ser nada fácil. O Grêmio me parece mais pronto, mas a disputa para mim vai ser entre esses dois times. Bom, ficamos por aqui e amanhã, repito, tem Posse de Bola nessa segunda-feira às 9 da manhã lá no estúdio do UOL. Vai estar eu, vai estar o Arnaldo, vai estar o Juca e vai estar o Mauro para falar da rodada do futuro, de todos os times, do rebaixamento, do VAR, de todas as coisas. Então, até lá, antes de eu ir embora, o recadinho de sempre, assine o canal, faça a sua inscrição, aperte o sininho, faça aquela coisa toda lá e vamos em frente que daqui a pouco tem mais, logo mais a qualquer momento, mais vídeos. Não deu para fazer live hoje, eu estava num lugar, o Arnaldo estava em outro, mas elas voltarão, os vídeos ao vivo voltarão a qualquer momento. Falou? Então, até mais. Valeu!